Você sabia que as doenças neurodegenerativas podem ser provocadas, pioradas ou acentuadas por conta de problemas dentários? Dentes estão ligados necessariamente e diretamente, não só aos meridianos, mas também ao cérebro, à nutrição, à oxigenação e etc. Esse é o assunto do programa Salutes, que está começando agora. Muito boa noite a você. O programa Saúde é transmitido todas as sextas-feiras a partir das 18 horas pela Com Brasil, nossa TV, canal 20, Oi TV, canal 28, Claro via Embaratel, canal 3, Sky, canal 28, Vivo Fibra, canal 239. Todos os programas Salutes, depois exibidos, ficam disponíveis na íntegra e também em trechos compactos em 2 canais do YouTube, João Carlos Boldan e Além de Agulhas. Todos os programas, assim como os compactos, têm chamadas no YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram. Instagram é @jcbaldan.acupuntura. O programa Salutes tem o patrocínio da Nova Ciência, líder em equipamentos de medicina integrativa, e Essential Energy, a natureza em frequências a serviço da vida. A nossa loja virtual tem todas as máquinas da Nova Ciência que a gente utiliza no nosso consultório, como biofísica e acupuntura, e na Essential Energy, você entrando no site, colocando lá JC Baldan no cupom, tem um desconto especial nesse site que é auto-integrativo. Muito bem, nossa pauta de hoje é sobre a questão neurodegenerativa e as questões ligadas à arcada dentária. Para falar sobre este importante assunto, tenho o prazer de receber o dentista integrativo e biológico, palestrante internacional e nacional, Dr. Rodrigo Ventsink. Estudou em Loma Linda, em Iowa University, dentista biológico, certificado de remoção segura dos amálgamas, presidente do Instituto Brasileiro de Saúde Integrativa e presidente do Simpósio Internacional de Saúde Integrativa, do qual nós temos o grande prazer de participar, falando sobre medicina chinesa e a integração das medicinas. Muito boa noite, doutor Rodrigo. Seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Muito prazer a todos os seus telespectadores. É um grande prazer estar aqui mais uma vez e uma grande honra. Toda vez que eu venho aqui, os meus pacientes falam: nossa, manda um abraço para o Baldan, porque você tem uma quantidade de fãs assim enormes, e fãs que vêm do Brasil inteiro. Então, parabéns pelo seu programa. Mais uma vez, muito obrigado por me receber. Muito obrigado pela consideração. São 14 anos, recentemente fizemos 14 anos de aniversário do programa Salutes, e a Lívia Costa fez 2 entrevistas comigo. Eu contei toda a minha história e a história dos Salutes, que estão disponíveis aí no canal. Muito interessantes. Foram 2 programas, uma conversa muito leve, bastante interessante. Eu vi uma recente depoimento seu, uma live não, foi um trechinho no Instagram, você falando do Ivol, né? Sobre que ele fazia os testes de... Ivol fez uma eletroacupuntura incrível, tem inclusive aparelhos ligados à eletroacupuntura de Ivol. E ele fez testes com os dentes e com os órgãos. Bastante interessante aquele trecho que você falou. E a gente poderia começar com ele, né? Para falar sobre a questão da integração dos dentes com o cérebro? Então, vamos lá. O cérebro ele se comunica com todos os órgãos, né, através de neurotransmissores e também de corrente elétrica. Esse feixe de elétrons ele passa através dos nossos neurônios, dos nossos axônios, dos dendritos, que são as novas conexões cerebrais, levando informação. E Ivol, desde 1950, ele acabou relacionando os pontos da acupuntura, né, da medicina tradicional chinesa, dos órgãos. Então ele dava um choquinho lá naqueles pontos, por exemplo, o ponto do rim, e via que tinha a corrente elétrica aqui nesses dentes incisivos aqui. Superiores e inferiores. E quando a gente para ver realmente toda a nossa arquitetura neural, a gente entende que são fios elétricos, né, que levam o estímulo e que ele passa no corpo inteiro. E os nossos dentes, eles são sensores. Então, essa comunicação
como passa do cérebro pelos dentes, para vir dos órgãos, e dos órgãos passa pelos dentes, quando a gente tem algum tipo de obstáculo nesses dentes que aumenta essa resistência, ou que gera, né, a diminuição dessa informação, essa informação ela pode ser desintonizada. Um exemplo é quando a gente entra num túnel e, de repente, a gente está ouvindo uma informação no rádio e, de repente, some. Então, o órgão ele tem uma comunicação parcial com esse órgão. Então, o que acontece? Nutricionistas estão ali fazendo um super trabalho, né, de nutrição, alimentação, mas tem, por exemplo, no intestino delgado, uma interferência, que é o terceiro molar, segundo voo. Então, esse dente, essa região onde tem esse processo inflamatório, degenerativo, algum tipo de material que não seja bom e que aumenta a resistência, corrente galvânica, que é a diferença de potenciais elétricos, de materiais de diferentes potenciais elétricos. Então, isso vai acabar aumentando a resistência e diminuindo a informação. Com o passar do tempo, aquele órgão pode acabar não interpretando o que é uma célula tumoral, que é uma célula nossa, o sistema de defesa acaba ficando comprometido, assim como também no caso do intestino, ele pode ter também uma diminuição na informação do processo de assimilação, de absorção, de todo o processo digestivo, né? E também de absorção, causando problemas. Então, se a gente não tem a absorção correta dos aminoácidos essenciais, dos micronutrientes, nós não temos os tijolinhos necessários para fazer novas conexões cerebrais, construir cabelo, construir pele, unha. Então, é muito importante que todo esse sistema de comunicação seja muito bem regulado, né? E regulado. Você sabe que no curso de terapia neural, né, a gente estudou a odontologia neurofocal e, obviamente, você conhece isso também, aplica. Inclusive, eu vou no consultório do Dr. Rodrigo e falo, quero neural, né? Que nem o Bidort, né? Temos muita honra a gente receber lá. A gente, que nem o Bidort. Inclusive, eu falei com a doutora Lucy numa live, a gente vai fazer um programa com ela também. O problema é que a gente vicia nisso, né? Ela faz Bidort para atravessar a rua, né? Ou vai no mercado, faz Bidort esperando um prato de comida no restaurante e tal. E a neural também, nos dentes, é uma coisa fascinante. A gente, várias patologias que a gente trata, inclusive com o dente. Coisa na boca eu não mexo, eu faço no corpo, mas eu encaminho para o dentista para poder fazer a neural na boca e tal. E a gente tem certeza absoluta do que você está falando. Não é uma hipótese terapêutica, é uma coisa absolutamente importante. Tanto é que no ProSync a gente vê, inclusive aparece lá interferências dentais, né, dentárias. E a gente precisa fazer a avaliação. Sim. Isso é muito comum, né? Muito comum. E você faz os testes, você também faz Bidort junto com terapia neural para saber como se tem, para checar o órgão junto com o dente. Na verdade, a gente faz anamnese, onde aí eu me aprofundo nas questões dos órgãos, e aí, de acordo com a relação dos órgãos, a gente vai, através do teste muscular, verificar toda a parte de interferência. E aí a gente identifica o que está interferindo, para depois a gente apresentar uma solução. Nós também trabalhamos com a microscopia de campo escuro, que ajuda bastante nesse processo. Como é que está o sangue? Como é que está a microcirculação? Está funcionando? Está com algum tipo de problema digestivo? Porque daí também a gente encaminha para o médico, para nutricionistas. Potencial zeta, né? Potencial zeta. Recentemente estamos também trabalhando com a termografia, para verificar a temperatura. Então, a termografia é muito importante porque todos os focos mais quentes significa que tem mais circulação, que está tentando defender o nosso corpo no processo inflamatório. De reparação. Exatamente. E isso a gente consegue ver. E as áreas que estão mais frias, muitas vezes a gente também pode acabar esquentando, estimulando com o laser. Sim. Com o laser, com o LED. Então, isso é muito bacana. As novas tecnologias para que a gente possa ter um melhor resultado e trabalhar de uma forma integrativa. Para que possa ter um resultado mais efetivo e principalmente mais longevo para os nossos pacientes, né? No processo da terapia neural, que eu pratico lá no consultório, eu como psicopatologista, eu gosto muito de tratar traumas, né? O trauma que despertou a doença recente, faz uma avaliação com os traumas de infância e os anteriores,
traz o sentimento para o corpo, e aí eu vejo uma leitura de meridianos e a gente faz a procaína local. Os efeitos e os resultados são fora do comum. Eu digo, como psicopatologista, não é uma opinião do motorista de táxi nem do motorista de ônibus, nada contra, né? Mas é uma opinião embasada numa pós-graduação na USP, né? Em que a gente faz 5, 6 anos de terapia em 2 sessões. E eu te pergunto, você também tem esse resultado com a terapia neural ao tratar de dentes para a resolução de traumas? As pessoas têm uma disposição diferente em olhar para um trauma depois de uma neural na boca? Então, Valdan, eu faço a parte de aplicação de procaína, onde a gente vai verificar, através de aumentar esses canais de informação, se realmente ali é o problema. Muitas vezes a gente resolve só com a aplicação da procaína. Agora, a terapia neural, eu não faço no consultório, mesmo porque eu prefiro trabalhar de uma forma integrativa com outros parceiros. Então, nós aplicamos a procaína. E sim, temos resultados incríveis nessa parte de diagnóstico. Muitos problemas que tinha relacionado àquele meridiano ou àquela região, eles realmente acabam sumindo. Porém, dependendo do tamanho da interferência ali, a gente precisa aplicar de novo ou, muitas vezes, acabar removendo aquela questão. Então, a procaína, né, a aplicação da procaína, ela vem ajudar muito nessa questão de diagnóstico também. Tá. Você falou no início, antes que a gente começar o programa, nós estávamos conversando sobre a pauta do programa de hoje, sobre Alzheimer, Parkinson, a própria esclerose lateral amiotrófica, e a gente sabe principalmente que o Alzheimer, principalmente excesso de alumínio no cérebro, decompõe a microcirculação cerebral, a gente drena alumínio nos processos de detox para tratar esse tipo de assunto. Inclusive TMS a gente aplica no cérebro para aumentar a circulação e estimular os próprios neurônios locais. O que tem de novidade na área cérebro-dente? Bom, existe um curso chamado ReCode, que ele é Reverse Cognitive Disease, que é um curso que eu estou finalizando nos Estados Unidos, onde temos já alguns médicos, como o Alan Dutra, a Poliana Castro, que já têm essa visão, né? E eu tenho o grande prazer de ser o primeiro dentista a estar fazendo esse curso, onde a gente vê que, de uma forma integrativa, existe sim condições da gente reverter esses processos de demências. Só que a gente tem que pensar de forma integrativa. Então, é importante que o alimento seja dado, né, para que possa estar criando novas conexões cerebrais. É importante que o alimento que é dado, ele não venha causar novas neurodegenerações. Quem vê isso é a nutricionista, né? Porque ela, para trocar hábitos, é muito importante que ela que estudou toda essa parte, que conhece toda essa parte de estimular o paciente a mudar um comportamento, mudar um hábito, ela venha atuar. Todo o processo digestivo é muito importante que os pacientes eles tenham de forma correta. Então, na boca, o dentista vai colaborar bastante para que os dentes estarem ocluindo de forma correta, todos os dentes, que a mandíbula possa ter, né, o seu equilíbrio, que tem espaço para a língua, para que você possa estar digerindo, respirando, para começar um processo digestivo bom na boca. Depois, esse processo tem que ter alcalinidade, né, tem que ter acidez propícia para que as enzimas digestivas venham e quebrem essa proteína. Para quando chegar no intestino também tenha toda a ação dessas enzimas para que a gente possa ter a correta absorção. Daí é claro que vai para a corrente sanguínea e é importante o exercício para que esses alimentos sejam bombeados com força para que chegue até, né, o fio de cabelo. Então o coração, o exercício é muito importante para que isso aconteça. Força, cardio. O sono de boa qualidade é muito importante também. Então, muitas vezes, o paciente ronca, que tem apneia, acaba causando uma série de microdespertares. O dentista pode ajudar, o médico pode ajudar. Às vezes, com o laser de Airbag, a gente consegue estimular a formação de colágeno aqui no céu da boca e acaba melhorando
ali o véu palatino, né? Que é quem acaba fechando a entrada da faringe. A outra coisa que é importante também é a gente lidar com o estresse. Então, muitas vezes a gente precisa de um coaching, de um mentor, de um psicólogo, né? Para que o estresse não seja oxidativo, seja apenas um estresse gostoso, que a gente consiga manter o estresse naquele saudável e não que venha para o estresse oxidativo, porque quando vem a gente acaba produzindo nas nossas células radicais livres e peroxidase, que é a água oxigenada, e acaba contaminando as nossas células, inclusive as nossas células neurais. E claro que a odontologia, né, para remover esses focos odontológicos que acabam causando a ativação do nosso sistema de luta e fuga e causando uma série de procedimentos do nosso corpo, do nosso cérebro, para evitar que essas bactérias, fungos, vírus que estão na nossa boca cheguem até o nosso cérebro. Além de materiais que são extremamente tóxicos, como, por exemplo, o mercúrio, né, o flúor, entre outros. Eu vou pedir licença para o Dr. Rodrigo para anunciar o curso de pós-graduação em Biofísica, Tecnologias e Práticas Integrativas na Saúde do Instituto BEM e da Nova Ciência, reconhecido pelo MEC. São 2 anos de muito conteúdo e informações nas áreas de intoxicação por metais tóxicos, vírus, bactérias, protozoários, parasitas, etc. Anamnese, interpretação de exames laboratoriais e biorressonância, bioenergética de alimentos, oligoterapia, potenciais, emoções e vícios mentais, fisiologia hormonal, odontologia integrativa, que aliás é o que nós estamos tratando de hoje, doenças autoimunes, microscopia de campo claro e escuro, inovações em tecnologia e inteligência artificial na área da saúde. Os interessados, o curso não é só para profissionais da área da saúde, mas também para interessados de maneira geral sobre a saúde. Podem ter maiores informações com a gracinha da Lauren pelo 11 95687 5835. 95687 5835. Pois bem, a pauta do programa Salutes de hoje é sobre as questões da boca, dos dentes, ligados necessariamente à performance cerebral. Hoje as pessoas falam, as pessoas estão vivendo muito mais. E o Dr. Air Ribeiro tem uma frase que é muito interessante. Tem que viver mais quando acabar a vida, acabar a vida no momento de boa saúde. Quando você ficar caquético, né? Não saber nem o nome da tua mulher, o teu nome, se você tem filho ou não, né? E várias doenças outras degenerativas. Entre elas o Alzheimer, o Parkinson e a própria esclerose lateral amiotrófica. O Dr. Rodrigo está falando das questões de toxicidade, não necessariamente ligada à boca, mas para todo o organismo, mas que se reflete sim nos dentes, na odontologia neurofocal e etc. Então hoje está muito mais clara essa questão das toxinas na boca, dos problemas dentais, de cavitação óssea, de toxinas que podem estar atrapalhando essa microcirculação cerebral. Já tem trabalhos nessa área? Tem vários trabalhos, inclusive eu tive o grande prazer de coordenar uma pesquisa, uma revisão bibliográfica, né, com grandes profissionais como a doutora Lisete Kaffer, o Nelson Anunciato, o Neto Pinataro, a Bianca Gervásio, e nós pesquisamos, né, referente aos procedimentos odontológicos e como que a gente pode ajudar nesse tipo de envelhecimento, né, cerebral. Então, como que a gente, na verdade, rejuvenesce o cérebro através dos procedimentos. Então, queria depois comentar aqui com o pessoal sobre a parte de doenças periodontais, dos canais, da parte de cavitações odontológicas, principalmente. Pode comentar já, nós estamos na segunda metade do nosso programa, por incrível que pareça. Então, vamos lá. Toda vez que a gente tem ao redor da nossa gengiva um processo inflamatório, infeccioso, aqueles pedacinhos de bactérias, assim como as suas toxinas, vão ativar nosso sistema, dizendo, opa, estamos sendo atacados. Então, fatores inflamatórios são produzidos, e esses fatores inflamatórios eles vão para o corpo inteiro, inclusive para o nosso cérebro. E o nosso cérebro, recebendo aquela informação, ativa os nossos soldados do nosso cérebro, da nossa micróglia, e aí eles começam a produzir uma rede de aranha, uma teia de aranha, para impedir
que cheguem esses fungos, vírus e bactérias. Só que nesse processo existe também eles acabam explodindo os microtúbulos através da proteína tal e também do acúmulo de placas de beta-amiloide, produzindo assim também o Alzheimer. Então, isso a longo prazo acaba prejudicando sim, e tem estudos mostrando isso, e produzindo, contribuindo com o Alzheimer. É só isso? Não, mas são mais várias gotas dentro daquele copo. E a gente pode também melhorar todo esse processo, orientando o paciente com o uso do fio dental, da escova interproximal, da escova também, né? E ajudando não só na prevenção no consultório, mas também na optimização na casa do paciente, para que ele possa estar fazendo isso em casa. É só importante ele entender que ele tem que também ir no dentista, não só para manter a saúde do dente, mas também para cuidar da saúde do seu cérebro. Porque, como está muito próximo ao cérebro, isso pode acabar realmente diminuindo toda essa parte de microcirculação. Então, quando a gente está numa guerra, né, Baldão, a primeira coisa que se faz quando você está em guerra, você diminui as vias de acesso para que o inimigo chegue. Isso acontece com o processo de diminuição dessa microcirculação e também com a formação da proteína tal e também da beta-amiloide, para que possa evitar isso, causando assim doenças como demência e Alzheimer. Então, mas tem que estimular a circulação local, é isso? Estimular, sim, a gente deve estimular, inclusive vamos ter o Afonso Salgado, que trouxe a microfisioterapia e também trouxe a osteopatia para o Brasil. Ele vai estar falando exatamente sobre transiluminação e laser transcraniano como grandes resultados no nosso grande evento CISI, que é o Simpósio Internacional de Saúde Integrativa, que vai ser agora dia 21 e 22 de outubro. Mas outro ponto também importante a gente falar é o tratamento de canal. O pessoal me pergunta, né? E aí, extrai ou trata ou retrata? Então, eu vou falar que são os dois, que vai depender muito de caso a caso. Mas a diversidade das raízes, principalmente nos molares superiores e inferiores, acaba sendo super difícil de se limpar 100% o dente. Então, por mais que se faça com microscopia, com ultrassom, com EDTA, que é um ácido que vai aumentar a permeabilidade da dentina, prata coloidal, água ozonizada, gás ozonizado, laser de Airbag, mesmo assim, muitas vezes fica difícil. E aí, torna-se uma tentativa de tratamento. Quando se tem, nesses casos de molares, doenças degenerativas, neurodegenerativas, autoimunes, o diagnóstico desse dente fica bem complicado. Então, a gente precisa pedir uma tomografia de alta definição para ver como que faz, uma sorologia específica, né, para poder fazer também um teste muscular para que a gente possa ver com o paciente qual é o melhor caminho desse dente, extração ou remoção. Mas quando o dente tem duas raízes, como os pré-molares, ou uma raiz como o canino e os incisivos, o tratamento de canal com todas essas ferramentas que eu acabei de mencionar, que é a microscopia, água ozonizada, gás ozonizado, laser de Airbag, prata coloidal, isso vai ajudar muito e o resultado que a gente tem tido na clínica é incrível desses procedimentos. Uhum. Outras, posso falar só a cavitação? A cavitação óssea é onde a gente também encontra um grande número de estudos relacionados a problemas de neurodegenerativos, como Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, doenças crônicas também, como artrite reumatoide, alergias e câncer. Então, as cavitações ósseas nada mais são que buracos no osso, que normalmente acontecem após a remoção dos dentes, que para diminuir isso, devemos utilizar tanto água ozonizada, gás ozonizado, como também a utilização do PRF, que é a gente coleta o sangue, centrifuga e separa ali os construtores e os soldados e colocam lá dentro daquele osso.
A gente coloca um band-aid biológico, porque aí a gente vai ter uma regeneração desse osso muito mais favorável. Claro que tem todo um protocolo que nós utilizamos na clínica e que tem dado excelentes resultados. Mas quando dá a cavitação óssea, esse CCL5 aumenta, aí a gente pode ter uma série de problemas causados à saúde. Isso significa que um dos maiores pesquisadores desse assunto, o Lechner, ele acabou pegando o conteúdo dessas cavitações e estudando mais de 2.000 casos e acabou constatando que tem o CCL5 aumentado. Daí ele foi procurar e viu que o CCL5 está relacionado principalmente a alergias, câncer, a artrite reumatoide, alopécias, depressão. Então, tem muita coisa que o dentista, juntamente com o médico, a nutricionista, com o terapeuta, podem estar contribuindo para que a gente possa ter um melhor resultado nos nossos pacientes. Quero agradecer muito a presença do Dr. Rodrigo Bentsink, que é dentista integrativo e biológico, na nossa entrevista bastante interessante, falando sobre as doenças neurodegenerativas e a importância do tratamento dentário, odontológico. Lembrando que o Saúde é transmitido todas as sextas-feiras às 18 horas pela Com Brasil, nossa TV Canal 20, Oi TV Canal 28, Claro via Embratel Canal 3, Sky Canal 28, Vivo Fibra Canal 239. Todos os programas são exibidos na íntegra e também em trechos compactos e ficam disponíveis nos 2 canais no YouTube, João Carlos Baldan e Além de Agulhas. Todos eles têm chamadas no Facebook, no Instagram, LinkedIn e Twitter. O Instagram é @jcbaldan.acupuntura. Nosso programa Salutos, lembrando, tem o patrocínio da Nova Ciência, líder em equipamentos de medicina integrativa e Essential Energy, a natureza em frequências a serviço da vida. Tanto as máquinas da Nova Ciência estão disponíveis na nossa loja virtual e Essential Energy você pode visitar e tem um desconto especial colocando lá no cupom JC Baldan. Muito obrigado, Dr. Rodrigo Bentsink, sempre um prazer recebê-lo. Obrigado, meu. A gente vai fazer no próximo programa, na próxima semana, da continuidade desse programa de hoje, nós vamos falar do Simpósio Internacional de Saúde Integrativa. Muito obrigado, até lá. Obrigado a você, Baldan. Até lá.